Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Tramas do Destino, o terceiro da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco sempre ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem os seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos do bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós. Hoje a gente, como comentamos lá pelo grupo, eu falei que a gente ia fazer 2 capítulos. Então, o primeiro capítulo é o capítulo 28. Nós estamos no estudo 17. Capítulo 28. Deixa eu aparecer aqui o nome que agarrou. As alegrias e os testemunhos. Não sei o que eu cliquei aqui que apareceu um negocinho. Pronto. Então, o capítulo 28 vai ser as alegrias dos testemunhos. E começa o texto, Miranda contando. Pairava na família uma psicosfera de paz, conquistada a preço elevado de silêncios, sacrifícios e dedicação pelo próximo. De Lisandra, as notícias eram esperançosas, assinalando seus progressos e reajustamento. Com a assistência de Lisa, cooperava na enfermagem auxiliar, o que lhe constituía terapêutica valiosa, confiando poder retornar ao aconchego da família na primeira oportunidade. Suas cartas agora estavam repassadas de esperanças e otimismo. Ressuscitara, readquirindo forças para prosseguir nos cometimentos que lhe estavam destinados. 6 meses após o retorno do senhor Rafael, foram celebradas as bodas de Gilberto e Tamires, num clima de simplicidade e fé cristã. Aí o Miranda fala, do nosso lado, em comovida oração, Dona Adelaide suplicou bênçãos e amparo divino para os consortes, tendo em vista a gravidade com que consideramos os noivados, especialmente quando realizados entre aqueles que se identificam com os postulados da doutrina espírita. A união dos corpos, sabemos, precederem compromissos de sublimação, dor, reajustamento e sombra, cuja violação sempre acarreta consequências penosas para ambos os consórcios. A fim de se evitarem os choques que, naturalmente, ocorrem numa convivência a dois, o companheirismo durante o noivado é de fundamental importância, facilitando maior e melhor identificação pessoal, bem como ocasionando a reeducação dos futuros nubentes, que se compreenderão desde logo sem as surpresas que decorrem das uniões precipitadas. Além disso, os nubentes sabem que a progenitura é decorrência natural da comunhão física, através do qual retornam aqueles com os quais todos nos encontramos comprometidos, a fim de facultar-lhes o cadinho das abençoadas experiências terrenas. A possibilidade de receber filhos merece cuidadoso exame dos candidatos ao matrimônio, que não se devem deixar envolver pelas modernas teorias anticoncepcionais, engendradas pelo egoísmo e pelo utilitarismo, com respaldo na irresponsabilidade do ócio prazeroso e relaxante. Também cabe a consideração de que a ausência dos descendentes pelo corpo, como imposição redentora decorrente dos abusos pretéritos que propiciaram profundas lesões perispirituais a expressar-se na impossibilidade da fecundação, na esterilidade,
não isenta ninguém da paternidade e maternidade espirituais. Não vou dar uma explicadinha aqui rápida, porque ele está falando aqui, né, no caso, que a pessoa nem é estéril, então ele coloca, bem, deixa bem claro, né, que essas ausências de descendentes não é por acaso, né? Ela é uma imposição redentora decorrente dos abusos pretéritos, que a mãe, ou o pai também, no caso também, alguma coisa que eles fizeram e que propiciou fundas lesões no perispírito, e que vão se expressar como? Numa impossibilidade da fecundação na esterilidade. Mas isso aí não isenta a pessoa de ser pai ou mãe, no caso ele fala espirituais, que seria o caso da adoção, certo? Então ele fala os casais assim caracterizados podem se tornar abnegados pais de filhos de pais vivos, que é a adoção, estendendo-lhes os braços socorristas e compassivos para aconchegá-los de encontro ao coração, preservando-os da orfandade social. E a gente tem muitos casos de vários livros que mostram que esses filhos que vêm pela adoção, eles realmente eram para ser filhos dessa pessoa que adotou. São filhos que estavam reservados para eles mesmos. Então, assim, de alguma maneira, o filho chega até aquele casal, né? Ou aquela mãe, se for o caso. Gilberto e Tamires encontravam-se conscientizados quanto aos deveres e funções decorrentes do matrimônio. Contavam com a ajuda da fé espírita, que os clareava por dentro, e com o milagre do amor que os unia e sustentava. A programação dos destinos, ajustadas aos impositivos redentores, indispensáveis à readaptação das ações anteriores, sofre sucessivas alterações resultantes do comportamento da pessoa, né? Das realizações, conquistas ou prejuízos a que a criatura está sujeita. No tracejamento dos compromissos humanos, são previstas várias opções, em razão das atividades e imposições que se criam durante a vilegiatura corporal. Então, aqui eu vou só falar rapidamente, no caso que vocês já devem ter, muitos já conhecem, mas é engraçado que a gente conhece de várias formas que contam, né? Conta até que foi Chico Xavier que falou isso pessoalmente. Então, é o caso que o espírito Hilário Silva narra no livro A Vida Escreve, que o Chico psicografou. Chico e Valdo Vieira. Aí a mensagem é o merecimento. Então, eu já escutei essa história de várias formas, mas a história realmente verdadeira é essa aqui. De um espírita chamava Saturnino, né? Um homem amoroso, prestativo, sempre ajudando o semelhante em casa, na família. Então, ele, uma vez operando a máquina do trabalho, ele feriu a mão. Aí foi para o hospital, passou por uma cirurgia restauradora, tinha ferido todo o braço, mas ele foi informado pelo cirurgião que ia perder somente o dedo polegar. E aí, os ferimentos do braço iam se reconstituir rápido. E aí todo mundo começou a comentar, que desastre, um desastre desse com um homem tão bom, tantas mãos criminosas saem ilesas, até acidente mais grave, e logo o Saturnino, que ajuda a todos, vem ser vítima. E o Saturnino recebeu com carinho e respeito todo mundo, agradeceu generosamente, sorria resignado, agradeceu a Deus, porém estava triste. E de noite, aí sim ele foi para uma reunião, né? No caso, uma reunião do Centro Espírita, e compareceu lá com a esposa na sessão do espírito que ele frequentava. E nessa sessão, o orientador espiritual, que chamava Macário, se dirigiu a ele bondoso e, para que ele não se sentisse desamparado e tampouco triste, falou que todas as dores são decretadas pela justiça divina. Aí ele explica nessa historinha que todo mundo, quase todo mundo conhece, que há 80 anos você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque o pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. E aí, por muito tempo, ele ficou perturbado no plano espiritual, vendo mentalmente o caldo de cana com sangue da vítima, né? E os gritos que ecoavam no seu coração. Mas lá, só lá no plano espiritual, né? E aí ele implorou uma existência humilde, em que viesse a perder o braço mais útil no trabalho. Mas, quando ele veio, começou a conhecer a doutrina, tem os pés no caminho do bem, né, fazendo bem ao outro, o plantio disso daqui só vai ser avaliado em ocasião da colheita. Então, ele fala, sei, porém, que hoje, por débito legítimo, você perdeu o braço todo, mas perdeu só um dedo. Aí ele fala, regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça.
E aí ele ficou, né, chorou, lógico, entendeu? E aí, no final, termina essa historinha assim: é o amor que cobre uma multidão de pecados, como bem asseverou o nosso Mestre Jesus, no Evangelho de Pedro. Através das boas ações, podemos diminuir o impacto de nossas provas diante da lei. Então, essa historinha aqui comprova o que o Miranda acabou de falar aqui nesse nosso estudo, que é o quê? Que a pessoa tem a programação do destino, mas ele sofre sucessivas alterações resultantes do comportamento, como está aqui. Então, isso aqui a gente vê. A pessoa muda, você pode mudar a sua programação. E aí, justamente, temos o caso do Saturnino, que é muito comentado em várias palestras espíritas, mas esse aqui é realmente o texto original. Então, aí continua o Miranda falando. Construtor do destino, é o Miranda, né, gente? Miranda está contando. Construtor do destino, cada um o altera conforme lhe agrada, desde que não se encontre na expiação irreversível que funciona como cárcere compulsório. O que, que é isso? É uma deficiência física, mental, uma pessoa na cadeira de roda, qualquer profunda, né? Então, se você não está numa expiação irreversível, que é um cárcere compulsório, que aí ele fala que é do defraudador renitente, que causou pela teimosia ou revolta incessante essa constituição, que vai reeducar ele, né? Que é o caso dessa expiação irreversível. Se você não está nesse caso, e essa Constituição é a benefício dele próprio, então, isso aí, se você não está assim, você pode alterar o seu destino. Como ninguém se encontra destinado à dor, ao abandono, à infelicidade, as ocorrências afligentes são-lhe recursos salvadores, de que se deve utilizar para crescer e aprimorar-se em espírito. Da mesma forma, as manifestações propiciatórias de felicidade, saúde, inteligência, afetos, independência econômica, longe de constituir-se prêmio ao merecimento, revelam-se como empréstimo para investimentos superiores, aquisições de relevo para o bem comum, de que todos são convocados à prestação de contas posteriormente. Então, o matrimônio, portanto, é a oportunidade para a elaboração da família, a construção da sociedade. No lar, encontram-se os fatores causais do mundo melhor ou desafortunado do futuro. Vai depender, né? Vai ser um mundo melhor ou um mundo desafortunado do futuro, conforme a diretriz que se estabeleça para a família. Mesmo considerando a abundância de espíritos necessitados de reencarnações compulsórias, nenhum deles, entretanto, retorna ao mundo carnal para promover a desordem. Então a gente sempre fala, né? Lembra isso? Nunca ninguém vem para matar, para causar um problema sério para ninguém. Aí ele fala estimular a anarquia, fomentar a anticultura ou a perversão de valores. Ninguém reencarna para isso. Antes, pelo contrário, a vida material representa ocasião para que recebam diretrizes, educação, disciplina, orientação, com que aplanem as arestas do primarismo, almejem por melhor posição moral, aspirem a mais amplas concessões da vida. Não fossem as imposições das dores no lar Ferguson e os ímpetos de violência e as induções criminógenas remanescentes do passado, tê-lo-iam comprometido muito mais, né, no lar inteiro, conspirando contra a felicidade que agora estavam anelando, né, conseguindo chegar. Afeiçoando-se ao bem do próximo, descobriram a técnica de fomentar o próprio bem. A dor, realizando a função de educadora, salvara-os. Assim, as disciplinas morais, os deveres espirituais cultivados na família, promovem o progresso de seus membros, mesmo que procedentes das faixas inferiores da evolução, corrigindo mais tendências, semeando ideias de solidariedade, ordem e justiça, com que, de alguma forma, contribuirão para uma humanidade mais equilibrada. As atividades desenvolvidas pelo Sr. Rafael, lá no Clube do Otimismo, passaram a ser de alta valia para aquela comunidade segregada, né? Em prosseguimento do trabalho dele, ele solicitou à direção que fosse permitido abrir ali um local para estudo e prática da doutrina espírita, o que foi concedido, tendo em vista que tinha uma folha de serviços desinteressados que mantinha na colônia. Um ano depois da sua saída, ele conseguia distender a quem interessasse a orientação espírita cristã. As primeiras reuniões tiveram lugar no Clube Otimismo, no Clube do Otimismo, onde o Cândido também, com movente exposição, mostrou a sua convicção entre aplausos e emoções de todos que o amavam, né? E as pessoas já desconfiavam, porque ele era bom demais, aí confirmaram que ele tinha uma doutrina cristã que ele seguia. No Francisco Xavier, o doutor Armando Passos deu início a uma campanha de solidariedade
para a construção de pequena sede do núcleo, na colônia, onde se poderiam ministrar as valiosas lições de espiritismo e os recursos fluidoterápicos do passe e da água magnetizada. Então, eles queriam fazer era um núcleo do centro espírita lá nessa colônia, onde eles iam fazer, né, um pequeno centro espírita, na verdade, ali para o estudo da doutrina e para os recursos de tratamento. Nesse ínterim, os benfeitores de Lisandra comunicaram aos seus familiares que a sua permanência deveria ser dilatada. Segundo a psiquiatria, o problema de que se fazia portadora era suscetível de recidiva, convindo que, aos primeiros sinais, o paciente recebesse medicação adequada. Como já estava cooperando no hospital como auxiliar de enfermagem e residindo com Lisa e seus pais, era conveniente que se protelasse um pouco mais a sua estada ali, de modo que a sua recuperação não corresse perigos que se podiam sanar por antecipação. Na semana do matrimônio do irmão, ela escreveu uma longa carta, cheia de ternura, para ele, né? Rogava a ele e a futura cunhada perdão pelos problemas que causou involuntariamente e demonstrava sincero desejo de ressarcir-lhes os incômodos, as preocupações, buscando ser útil de alguma forma no futuro. O rapaz, comovido, experimentou pela primeira vez sincera piedade, e uma abençoada onda de ternura o envolveu em relação à irmã. Nessa época, embora o equilíbrio psíquico de que dava mostras, que tinha o equilíbrio nessa época aí na Lisandra, a saúde física começou a registrar alterações. Então começaram a aparecer novamente manchas, e como a Lisa, os familiares já sabiam esses distúrbios anteriores que ela foi vítima, quando começaram os primeiros sinais, eles foram consultar um leprólogo local, que a submeteu a exames específicos, constatando o retorno da hanseníase. Colhidos pelo grave diagnóstico, em face da impossibilidade de ocultar-lhe os resultados, no caso, ocultar dela, né, porque ela estava com as manchas, sugeriram para ela a repetição do tratamento, como foi feito em casa, né, ficasse ali e tudo. Mas a Alisandra, no entanto, agora espírita, né, que se considerava consciente das suas necessidades evolutivas, após informar os pais sobre a ocorrência, confortando-os e serenando-os com esperanças futuras, solicitou o internamento. Ela mesma que pediu. Submetia-se confiante aos desígnios superiores da vida, sorvendo toda a amargura que lhe restava. E aí ela vai conversar com a Lisa. Tanto que as duas são com ela, eu devo ter só dessa maneira. Então, a Lisandra falando. Tenho pensado muito a respeito da minha vida, de martírios e renúncias. Só a reencarnação me projeta luz nos inúmeros porquês que me afligem. Graças a isso, tenho resignação e confio em Deus, submetendo-me agora com humildade às determinações superiores. Esse é o meu momento de conviver com aqueles que, à minha semelhança, são comensais dos mesmos delitos. Com os conhecimentos espíritas, poderia animá-los e, com a pequena experiência de auxiliar de enfermagem, poderia ser útil à colônia. Receio que não voltarei a ver com a visão terrena as minhas adoradas mãe, tia, meu pai, meu irmão, a cunhada. Gostaria de rogar-lhe nesse momento, se possível, diga-lhes quanto eu os amei, ainda os amo agora, e quanto sofro por havê-los afligido durante esse longo exílio. Após a minha partida, embora não possua mérito algum que reconheço não dispor, rogarei a Deus abençoá-los e me irmanarei aos diligentes operários da caridade, a fim de diminuir-lhes as provas e dores. Que estendo a Epifânia, ao Cândido, doutor Amando, a minha infinita gratidão. Como nunca nos separaremos e sabemos que a morte não interrompe a vida, ser-lhe-eis a você e aos seus afetuosos genitores perenemente reconhecida. Enquanto ela dialogava com a amiga, sua avó, Adelaide, a inspirava, mantendo a sustentação das forças no momento importante da sua existência. 2 dias depois, ela deu ingresso na colônia de rancenianos da cidade, que agora se encontrava, rogando ao genitor de Lisa que justificasse sua ausência no sanatório sob o pretexto de que retornara ao lar, sem tempo para as despedidas. Não quis contar para o pessoal do sanatório, né? Que ela estava indo para a colônia. Quando os Ferguson tiveram notícias da extensão dos novos sofrimentos que chegavam a Lisandra, não puderam reter as lágrimas, somente dominadas quando Ermelinda, inspirada pelo irmão Natércio, tomou de Evangelho segundo o Espiritismo e, com a voz estrangulada, leu a lição Bem-aventurados os aflitos. Natural que a dor lhes abatesse as forças, não, porém, a coragem ou a fé. Epifânia, condoída e solidária à aflição de seus irmãos, em preciosos argumentos inspirados pelo mentor,
confortou-os, exortando-os à confiança integral em Deus e à gratidão pelas lutas novamente experimentadas. Lisandra, conforme fora intuída e o dissera, não volveria em corpo físico, na atual conjuntura expurgadora, ao seio da família. Aí nos comentários eu trouxe só um pedacinho que teve no capítulo anterior, no 26, que estava colocado assim sutilmente, né? O que o Natesto estava falando, e a gente não imaginava o que viria. Então o Natesto encontrava ali naquele capítulo, falava, ele encontrava com a Lisandra e sempre conscientizava ela que ela tinha responsabilidade e que teriam recursos que ela poderia investir para se liberar o quanto antes da situação total dela, né? Aí ela podia optar por protelamento, esses débitos restantes. Então, estava dizendo que para ela ainda tinham débitos ainda para quitar. E o imediato resgate deles. E com a visão dilatada, ela, nessas reuniões, considerava então que ela concordava em receber espontaneamente novas rudes provanças, que é o caso dessa lepra agora novamente e o que ela vai passar por agora. Então, esse capítulo aqui valoriza bem, e foram os comentários lá do pessoal do estudo, ele valoriza a família, que representa uma escola, laboratório de almas. Quem fala isso também, sobre a escola laboratório, é a Joana de Anjos, que ela fala que a família, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. É a escola de aprendizagem e redenção futura. E isso nos pede uma reflexão profunda sobre como nós estamos nos comportando na nossa família. E para terminar, trazendo só do Livro dos Espíritos, a pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E é uma recrudescência do egoísmo, né? A resposta. E dentre os vícios, o que se pode considerar radical é o egoísmo, que a gente sabe que daí deriva todo o mal. E agora a gente passa para os comentários e para as dúvidas. Interessante, né, esse exemplo que você trouxe, né, do livro do Chico Sul, que mesmo, né, tendo cometido um ato super rude, né, terrível, né, o espírito vai evoluindo, né, e ganha meritória, né, então ele só perdeu um dedo em vez do braço inteiro, né. É muito isso se amplia, né, no caso do Rafael, foi curado da hanseníase, está trabalhando na casa espírita, né. Enfim, então é muito legal de observar a misericórdia divina, né? Como Deus é justo, né? Quando o espírito se aprimora, ele não precisa passar, né, pela expiação de forma tão intensa, né? Ele pode ser atenuado, né, de alguma forma. Isso Achei bem aí, interessante esse exemplo. isso aí eu vou falar no finalzinho, vai ser a última frase de hoje, mas já vou falar desde já. Por que que a pessoa conseguiu isso? Porque ela teve um merecimento. E de onde é? Merecimento de que ela estava, no caso aí tem a misericórdia de Deus, tem, mas o merecimento foi uma conquista que resultou do comprometimento da pessoa e da responsabilidade dela. Agora, no caso, trabalhando sempre pelo bem e fazendo bem aos outros, entendeu? Então ele teve merecimento, o caso desse caso aí, todos os casos que existem, né? Não é só desse, tem muitos exemplos. A pessoa mereceu porque ela se comprometeu em fazer o bem. Então é aquela frase que fala, né? O amor cobre a multidão de pecados, porque se você teve um erro, ainda mais sendo em outras existências, né? A gente sabe que nós temos lá um passado negro e a gente vai ter coisas que não vai ter, não tem explicação. Mas se você está empenhado, até fala também, ó, não sei quem que parece que eu já vi, várias vezes eles comentam isso, que se a morte chegar e te encontrar trabalhando, é muito melhor do que ela te encontrar no ócio do sentido trabalhando uma coisa útil, né? Sempre fazendo bem, você já está com a sua malinha já melhor do que você tá ali na preguiça, aí sempre fazendo atividades que sempre deixando para depois ajudar a fazer alguma coisa, porque muitas vezes a gente troca um tempo de um ócio que não vai levar a nada e não quero, não tenho tempo, mas aí fazer uma ação, uma ajuda de uma horinha, não, você não pode, mas aí você perde essa hora às vezes em besteira. Então, assim, esse caso é a gente investir, o comprometimento, tudo aí você recebe. Talvez, às vezes, não pode precisa nem receber nessa existência, mas você já está ali computado na sua fichinha, que a gente sabe que tem lá no plano espiritual, eles pegam a nossa ficha e vão relatando aquilo tudo
Parece brincadeira, mas vários livros relatam E isso, fica no perispírito, né? e fica no Ou no perispírito. perispírito, né? Marcado, que aí você mesmo, você não precisa nem estar a fichinha lá, você mesmo, Atrai aquilo, a né? sua consciência também vai estar esperta. E atrai, né? Então você vai ter a coisa da Uhum. atração e você também tem a consciência. Então você sai daqui, passa para lá, a consciência amplia. Quando a consciência amplia, já vem aquela minha, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo. Você vai cair em si. Muitas pessoas se prendem, que a gente fala que já falou várias vezes, acabam se perdendo na culpa e naquilo ali, naquele remorso. Não é por aí. A pessoa tem que vamos botar a mão na massa, né, se refazer, e a pessoa também tem que ver que aquilo ali fica marcado a fichinha também. Você pode estar tão desnorteado, tão desequilibrado, que você nem está percebendo que você fez aquilo ali. Tá, né? Ai, né, tá no meu perispírito, mas eu não estou ainda sentindo, né, uma vontade de me melhorar. Mas aí, se você cai num lugar que o teu mentor vai te ajudar, o teu guia, sejam qual for os benfeitores, eles vão chegar e vão mostrar: olha, você não está lembrando, mas você tem essa ficha aqui, ó. Aí vem lá. E isso aqui, nós temos que dar um jeito de arrumar. E aí que vem as programações reencarnatórias, que existem de diversos milhões de tipos, né? Ou como no livro, né, Sul? O mentor Então, mostra as cenas, né, onde o espírito também. errou, Não, né? tem vários tipos, porque tem várias. Acho que isso deve ser mais difícil ainda. E tem pessoas que não têm condições de nem de ver nada. Até a gente tem esse exemplo lá no livro Nosso Lar, todo mundo fala Uhum, muito que uhum, eles vão lá e falam, vou ver a minha vida, até então vão ver 3 gerações só para trás, e mesmo assim, porque depois de um bom tempo eles saem no plano espiritual para poder ver, que aí eles viram quantidade de atrocidades, e aí eles foram programar a sua reencarnação. Então, assim, tem milhões de casos, né? Como tem vários tipos de situações, e aí eles usam o recurso necessário, como usa na própria reunião mediúnica, que a gente sabe. Tem momentos em reuniões mediúnicas, a desobsessão, que eles usam, nessa na física mesmo, não só aquela do plano espiritual, que eles usam ali também uma regressão de uhum, memória. Tem momentos que não dá para fazer aquilo, o espírito não está em condição de passar por aquilo. E isso aí é uma intuição que o próprio benfeitor espiritual, no momento da reunião, vai falar com aquele que capta a sua mensagem, a mensagem dele, né? E no plano espiritual, eles vão usando de várias situações, mas também não é de qualquer jeito, é tudo, né? Benfeitor é benfeitor, né? Espírito superior sabe o que está fazendo. uhum. Mas é assim, esse caso aqui é um caso. Exatamente. O que é mais que a gente tem para falar aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei marcado. É muito esperançoso esse caso, né? Assim, traz muita esperança, né? Porque senão fica aquela coisa assim, ação e reação, fica uma coisa assim muito dura, né? E esse caso aí mostra que tem outros elementos que entram na equação, né? Não é aquela coisa certinha, né? Então, o desenvolvimento da pessoa, né? A evolução impacta bastante, né? Eu espero que sim. Ah, sim, com certeza. Mas a gente tem que lembrar sempre que depende da própria pessoa. Porque, então, a lei é essa, como está colocado aqui. Ninguém se encontra destinado à dor. Então, ninguém vem para poder, para uma infelicidade, para poder, nem para fazer mal a ninguém, né? Você não vem com essa programação. Você vem com a programação com qualquer coisa que venha para te educar. Nós estamos aqui para nos reeducar. Porque com certeza a gente está errando algumas coisas e nós temos que aprender de alguma maneira. Vem e encarna. E do mesmo jeito a pessoa também que é toda que tem saúde, inteligência, né, independência econômica, ela também tem que saber fazer bom uso disso. Não é só porque é rico, tem tudo lá e vai ficar fazendo seus desperdícios. Não, isso aí é para você ter o investimento. Para bem comum, você pode, né, colocar ali, ajudar várias pessoas. Então, as pessoas que têm esse tipo de existência ali, né, com vários, vamos dizer, benefícios na vida, né, que aí não nasceu muito, que fala, que a gente chama até o nome das pessoas que têm economicamente quase nada, né? Então, não é assim, a pessoa está recebendo várias coisas para poder usar de maneira correta. Então, assim, tudo vai depender do que a gente mesmo faz, porque você semeou, a gente está colhendo agora o que a gente semeou antes. Então, de alguma forma, nós estamos A gente tem que merecendo. agradecer, porque Então, nós estamos merecendo a ter gente esse tem que tipo de agradecer por estar existência. tendo essa oportunidade de até de ter esse conhecimento. Porque tem gente que Exatamente, nem isso tem, exatamente. Então, né? e é A gente mesmo. tem Tem que gente estar que não agradecido. consegue, né? Nós estamos com condição de estar aqui com a saúde física, mental, para poder acompanhar o raciocínio,
que às vezes a pessoa não acompanha, ela tem. Aí não é deficiência, não, é porque ela tem, às vezes, uma limitação desde pequena, por exemplo, criadas em pessoas com famílias com fanatismo religioso, que fica, né, muito assim. Até a pessoa sair disso aí, mesmo que veja tudo que a gente vê do docente, a pessoa às vezes não consegue, porque ela foi criada desde pequenininha ali naquela situação. Então, a gente tem aqui como a gente sempre fala no Espiritismo, a condição de pensar, raciocinar, e aí agora nós estamos tendo a oportunidade de entender, porque eu acho o que o mais fantástico para a gente é que quando chega uma situação bomba, cai uma bomba na nossa existência, como várias vezes acontece, pum, vem a situação bomba. A primeira coisa que ele tem que fazer é não pode ficar desesperado, porque a gente já sabe que aquilo ali está vindo por alguma razão. Ah, mas não, eu não, tem gente que fala, eu não merecia isso. Eu falei, gente, quem é que você é capaz de falar que não merece se você não tem noção do que você já andou aprontando? Então, de cara, eu não consigo entender Tem gente que é muito cara de pau, cara de pau. Eu não entendeu? consigo entender o espírito que sabe que a vida é toda, né? Que tem toda essa sequência, se está colhendo, ah, não merecia. Quem sabe, né? Eu não gosto de falar que merecia assim, não. Mas eu, assim, olha, a gente não sabe. Mas, É Ah, eu porque penso assim, também as pessoas hoje, não têm esse conhecimento, né? sim, mas eu falo e aí Do espírita. a gente que já espiritismo. Eu falo tem que espírita. falar assim, ô Jesus, me ajuda a suportar, Não, o né? Me espírita ajuda a que fala suportar. essas coisas. Não, é uma injustiça. Existe injustiça, mas existe algum injustiçado? De resiliência. Não existe nenhum injustiçado. E aí nós estamos agora numa época até que até hoje eu tenho, depois eu vou colocar aqui, teve um programa na Rádio Rio de Janeiro hoje sobre a história que está acontecendo aí, do aborto, do estupro. Muito interessante o programa, todo mundo vê, que todo mundo veja, porque todas as pessoas estão falando, inclusive vários espíritas que têm umas noções ali que a pessoa não está percebendo, não entende. Quando já falamos aqui, tem a história da atração, tem a história da programação. Então, assim, existe uma situação que não teria que passar? Não tem. Então, a pessoa que passa pela situação, seja lá qual for, tanto de um lado quanto do outro, tem que passar. Agora, sim, passar se você não fez nada para isso. Digo a pessoa que você vai falar aqui na frente ainda, vamos comentar, não vou comentar não, sobre as pessoas que vai ter o suicídio, essas coisas. Aí você está provocando outra coisa. Agora, como nós estamos nesse capítulo, nesse momento falando, vamos fazer as coisas boas, né? Porque você vê, nós temos aí o exemplo. Ele foi, o próprio caso ali do Saturnino, foi, trabalhou, conseguiu não perder o braço inteiro. Ele moeu o braço do funcionário. Aí ele mesmo pediu. E aí ele perdeu só um dedo, porque estava ajudando muita gente. Então era do interesse dos benfeitores que ele continuasse ajudando as pessoas. Porque uma pessoa sofrendo com dor e não podendo fazer nada, né? Vai ser mais válido colocar ele lá com centenas de pessoas, né, trabalhando? O que é? Aí você for analisar. Não, ele estava, além de estar no merecimento desse comprometimento, também nós vamos precisar dele para fazer mais bem para muitas outras pessoas. E aí, né, continua a situação. Vou continuar aqui, porque já é 8h10, e tem mais um trecho, outro. Agora é o próximo capítulo, né? Já continua com outro texto, que a gente vai estar no mesmo, praticamente, né, a continuação da história. Deixa eu ver aqui, que eu já conversei, subi. Vamos para o capítulo 29, agora que vai falar das últimas provações. Então, assim, a senhora Tebre, né, coitada, quando recebe a notícia, mesmo com a fé robusta, ela, lógico, fica sensibilizada e começou a voltar àquelas apreensões anteriores, que recebam uma notícia mais afligente. Lógico, ela já estava percebendo que a filha dela estava correndo risco, né? Então ela ficava pensando quanto a Elisandra devia estar padecendo, porque agora estava distante, ela passou a vida inteira com a filha, lembra? Ela sempre cuidou da filha. E aí ela ficou pensando, queria afagar a cabeça dela, como fazia antigamente, com febre, né? Enxugar o pranto de dor e de soledade, no caso, né? Que está longe da família, nessas longe terras em que essas leis austeras da vida a situaram para expungir. Nessas evocações, o afeto maternal, ela desatava em lágrimas, de imensa agonia, refugiada no silêncio da noite. A prece era o seu lenço enxugador do pranto e da transpiração da agonia. Então, vem aí de novo o que a gente fala sempre da prece. A prece vai nos consolar, a prece vai vai enxugar o nosso pranto e vai fazer com que a gente também entre em conexão. Gente, a prece é para entrar em conexão. Independente que você está lá pedindo, agradecendo o que for, que você está fazendo a prece, você está abrindo primeiramente um canal energético, de onde vem
toda esse amparo divino, que vem todo esse acolhimento do nosso mentor, de todos aqueles que você está evocando ali, seja Maria, seja Jesus. Então, nesse momento que você faz uma prece, você já começa a sintonizar, entra na sintonia. E aí tudo você vai atraindo para você melhor. Então você vai tirar, né, enxuga o pranto, você quis entrar em desespero, já diminui e começa a se sentir mais forte, né? E no mergulho da oração, que a dona Artemis se entregava, confiante, ela suplicava à Mãe Santíssima que amparasse a filhinha, trucidada pela força do imperioso ressarcimento, que ela sabe muito bem que é um ressarcimento. Que, na verdade, eles todos. Caiu, caiu aqui, gente. Vamos voltar lá. A minha conexão ficou Eu rodando. pensei que tinha sido aqui, que ficou mudo. Foi aqui. Eu vi que aparece para mim ficar rodando aqui uma rodinha dizendo que a conexão saiu do lugar. Eu parei aqui no Gilberto, né? Não, deixa eu ver. Aí eu vi, mas fiquei rezando aqui, voltou a prece. Aí eu com a prece aqui na mesma hora. Bom, então aí a dona Artemis estava rezando e pedindo pela filha, e o Gilberto agora, em clima de felicidade conjugal, que já tinha casado, ele estava com a alma penalizada ante a recidiva dessa ranceníase na Lisandra. Uma ternura nascida na piedade emoldurava a memória da irmã distante. Agora ele tinha outra ideia, né? Que ele, no fundo, até então ele não estava muito bem com a irmã, mas agora, que no caso a irmã foi quem matou ele, né? Lembro. E agora ele tinha uma dor compartilhada com a mulher dele também, a Tamires, que amava, chegou a conhecer a Lisandra, né? Então ela amava ela com espontânea afetividade. Nesse ínterim, vencendo as antigas limitações, a Lisandra sofreu os espinhos do novo testemunho. Acolhida com espírito de caridade pelas religiosas da colônia, ocupou um quarto agradável na enfermaria feminina, podendo ficar a sós. Os amigos e benfeitores de lá, né, conseguiram dar ao pequeno apartamento um aspecto alegre, como se fosse um cômodo de jovem sadia, graças à devotada Lisa, que era a amiga dela do passado, vocês lembram, né? Iniciado o tratamento, o organismo de Lisandra reagiu violentamente, inspirando cuidados e vigilâncias especiais. A febre irrompeu devoradora, e a enferma padeceu delírios prolongados, dos quais as imagens depressivas do passado eram liberadas, em agoniadas explosões de riso e lágrimas alternadas, sob cujo efeito o corpo debilitado mais se depauperava. Então mostrou que ela entrou até num estado já de um pouco de ligar, né, e ter que voltar como se fosse naquela época que ela ficava alternando na situação dela mental. Uma semana depois do prolongamento da crise, a enfermeira-chefe, Carlinda, percebeu que a jovem não resistiria por muito tempo. Quando leu o prontuário, notou o registro da disfunção cardíaca que ela era portadora e compreendeu que as circunstâncias culminariam por vencê-la. Resolveu-se telefonar à colega, a Lisa, né? Que de tarde ela foi acompanhada pelo pai e foram visitar a Lisandra. Ao contrário, ela soube um desmaio, saída de uma reação mais forte ao medicamento vigoroso. Estava desfigurada e debilitada. Momentos depois, retornou à razão e, ao defrontar os benfeitores, desenhou no rosto triste um sorriso de alegria misturado à gratidão. Com voz débil, que as lágrimas abafavam, referiu-se às emoções daqueles dias e à tranquilidade que a dominava. Aí a Lisandra vai falar. Ainda ontem, após o delírio, acalmei-me e sonhei com vovó. A venerável entidade abraçou-me com imenso calor e, exteriorizando uma alegria inexprimível, explicou-me que estava chegando o momento da minha libertação, depois do demorado cativeiro. Lembrei-me então de mamãe, dos familiares e de vocês. Adivinhando minha interrogação sem palavras, respondeu-me que logo poderia, ela falando com a avó, né? A avó adivinhando que ela estava interrogando assim, e respondeu que logo poderia revê-los, estar ao seu lado, quando me permitissem os recursos ao alcance. E aí a Elisa, sinceramente comovida, falou-lhe: sentiremos muito sua falta física. Você tem sido a irmã que eu sempre desejei encontrar. E Elisa fala: não, não nos afastaremos, porém. Logo me passe os primeiros períodos de ajustamento, conforme a Semerova e vovó, eu voltarei. Nunca lhes compensarei pelo quanto que me proporcionaram. Ao lado de vocês, além da infância, foram os únicos dias de felicidade que fruí nessa existência. Confio em Jesus e lamento não haver sabido utilizar-me
convenientemente do tempo. Rogo-lhes informar a mamãe, a titia, que os meus últimos pensamentos estão sendo para o Senhor e para elas. Gostaria muito de dizer-lhes quantas amo e não mereci poder fazê-lo. Que me perdoem tudo. Aí ofegava ante o esforço. Lisa, com as lágrimas em abundância, segurou a mão paterna, enquanto ele orava com unção. Um desmaio tomou Lisandra, que não voltou mais à lucidez física, desencarnando ao anoitecer. Dona Adelaide informara antecipadamente a ocorrência prevista ao irmão na teste, que, à hora determinada, acorreu para deslindar o espírito das últimas vinculações e dos liames com o corpo. Então, a avó dela já estava sabendo tudo, já tinha combinado com o Nateste, né? E antes da meia-noite, Lisandra, após transpor o portal da vida física, penetrava na imortalidade, anestesiada, carinhosamente recebida pela avó. Cessadas as provas e expiação redentoras, retornava ao grande lar, exaurida, no entanto, em paz. A antiga dama de Dax, que houvera abusado do corpo e da posição social, experimentara os choques de retorno e superara as exigências que elaborou para si mesma, cumprindo todos os trâmites do processo libertador. Como a humildade e a resignação lhe assinalassem os últimos meses da existência, pôde ela transubstanciar as energias, o fluido vital e receber dos operosos benfeitores da técnica de desencarnação valioso concurso espiritual. Então, aqui só uma complementação, que aí, pelo comportamento dela nesses últimos meses, ela foi modificando, né, próprios fluidos dela, né, no caso que mostra que a pessoa se melhora, transubstanciar a energia seria ela mesma modificando a sintonia dela também, o fluido vital, e por causa disso, os benfeitores que fazem a desencarnação, aqueles que desligam, né, esses puderam trabalhar. Porque se a pessoa tem, vamos dizer, qualquer coisa, apego à matéria, ou ainda tem sentimentos de ruins, negativos, raiva, alguma coisa assim, revolta, ela não consegue ter esse tipo de energia e eles não conseguem chegar perto para fazer a desencarnação, porque eles têm que trabalhar, como vai falar agora, trabalhar com esses fluidos aí. Então, ela conseguiu porque ela foi tendo humildade e resignação nesses últimos meses. Então, continuo explicando, ao se operarem os mecanismos de separação do espírito em referência aos despojos físicos, cuidou-se de, nas zonas ou centros da vida vegetativa, que são os últimos a serem movimentados em qualquer processo de desencarnação, extrair e dispersar convenientemente os fluidos mais densos, que poderiam servir de pasto à vampirização dos parasitas espirituais que habitam as necrópolis. E aí, no caso, não é na necrópole, mas de qualquer lugar tem parasita espiritual. Então, aqui, para quem viu aquele filme do... Esse último filme também, O Nosso Lar 2, mostrou um pedacinho na hora da desencarnação lá, acho que do Fernando, e aí vem os espíritos querendo ficar perto, o que eles querem? Que eles querem o fluido vital, porque muitos se alimentam desse fluido, e aí por isso chamar de vampiros, vampirização, para continuar preso, como eles ficam aqui vivendo aqui, né? Na crosta terrestre, e aí eles, quando a pessoa está protegida, os benfeitores estão juntos e não deixam. Aí, então, no caso, tem aqui a dona Adelaide, né, a avó dela e tudo, e eles estavam fazendo essa separação, esse desligamento que eles chamam, né? E vão de passo a passo, né, dependendo da pessoa, e ele fala que eles foram extraindo e dispersando esses fluidos mais densos. Então, do mesmo modo, graças à mudança de atitude mental que se operou na Lisandra, os inimigos e perturbadores que teimavam por manter a construção obsessiva afastaram-se naturalmente na sucessão do tempo. Vocês lembram que no outro capítulo anterior estava falando que mesmo tendo passado por aquilo tudo, ainda continuava aquele monte de gente que ela matou, lembra? E ainda continuavam alguns influenciando ela, mesmo ela tratando e tudo, estavam influenciando, e ela, com esse modo, essa mudança de atitude mental, ela foi conseguindo, eles foram se afastando naturalmente, com o tempo foi passando. Alguns eram chamados, outros têm as suas razões de ser, que a gente aqui ninguém falou nada, não explicaram como foi, mas tem vários casos que eles possam se afastar. Então, quando a síncope cardíaca, em face do desgaste orgânico, interrompeu o equilíbrio da máquina física, foi-nos, aí a Miranda contando, muito fácil a tarefa de completar o processo desencarnatório. Então, estavam ali trabalhando para terminar o desligamento. Foi fácil para eles, porque
Aí a Adelaide, que mostra que, simultaneamente, ela tinha providenciado com o Natécio a colocação de 2 vigilantes, que se revezavam no apartamento da enferma, convenientemente assistido, e esse recinto estava resguardado dos malfeitores encarnados, que ali pululavam em exploração maléfica e demorada. Todo o local, como eu já tinha explicado outra vez, no início lá com o Rafael, essas colônias, né, estão com essas pessoas passando por essa expiação, mas e geralmente estão elas e estão todos os seus desafetos ali, querendo, e aí do cara ele fala que os malfeitores que querem, no caso, estão querendo se vingar, né? Então, eles sabem que eles estão por ali todos, querendo, inclusive, continuar fazendo a sua vampirização. Concluía-se com êxito, após volumosos esforços de parte a parte, o caso Rafael Lisandra, na sua primeira etapa. O porvir se encarregaria de dar curso ao programa evolutivo, de que ninguém se poderá eximir, porquanto é da lei um impositivo do crescimento e da felicidade. O acontecimento colheu a família, se não em surpresa total, mas num golpe de aflição, com que a desencarnação dos seres amados sempre se faz anunciar. A hora que a notícia lhe chegou, a vitoriosa lutadora já se encontrava com os despojos orgânicos inumados. Então, quando eles receberam, já tinha até sido é, é, feito o sepultamento, né? E ela já estava repousando em espírito em recinto próprio da nossa esfera de ação. É o Miranda contando. Epifânia, Doutor Armando e Cândido foram notificados, comparecendo na noite seguinte ao lar dos Ferros. Embora traindo na face a presença da amargura, a família se apresentava com as disposições da fé espírita, que a todos sustentava. Epifânia e o irmão Cássio Martins, diretor-presidente de Francisco Xavier, em nome do grupo, fizeram-se portadores dos protestos de amizade fraternal. Dona Artemis, sempre nobre, solicitou que se fizesse um culto de gratidão ao pai e de intercessão pela filhinha. Proferida a comovedora oração pelo irmão Martins, suplicando as bênçãos do Senhor para todos, iniciou-se o serviço da luz. Ermelinda tomou o evangelho e leu pausadamente. Visivelmente comovida, a tia devotada de Lissandra prosseguiu. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira à existência terrestre. Uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Aí o Miranda conta que aspirava-se uma psicosfera salutar, enquanto dulçorosas vibrações de harmonia pulsavam nos espíritos em contrição. Nesse momento, na Terra, com um inconfundível acento de sabedoria, em psicofonia espontânea por Epifânia, adicionou comentários e referiu-se com terna alegria ao primeiro dia de Lisandra no grande lar, após a travessia difícil, de que recolhia agora abençoados resultados, mediante o justo repouso que desfrutava após o cansaço, as inquietações e os sofrimentos. Mantivessem esses familiares no clima de confiança e ternura, auxiliando-a na readaptação, no posterior despertamento, a fim de que ela pudesse prosseguir os compromissos que lhe faltavam cumprir. Então, ainda tem coisa para cumprir ainda, né? Contou alguns detalhes quanto à desencarnação da sua pupila espiritual, noticiou informes e ternura de Dona Adelaide, porque aí na teste se fazia sempre pela psicofonia da Epifânia, né? Então falava, aí ele contou que a Dona Adelaide estava lá, né? E mandando notícia, encerrando com elevada súplica ao Senhor da vida a benefício da recém-desencarnada. O irmão Martins encerrou aquele ato de fé e, depois de breve conversação, os irmãos se retiraram, deixando a família em condições de prosseguir nas tarefas abraçadas. Dias após, a senhora Artemis, em carta de reconhecimento profundo e comovedor, apresentou sua gratidão e sentimentos de afeto a Elizabeth e familiares, pelo quanto haviam contribuído para diminuir as penas da sua filha. A correspondência afetuosa estimulou a enfermeira a detalhar os últimos dias da amiga, narrando seus desejos e recomendações em documento de expressiva fé cristã, moldado na forja do amor e da certeza da vida em triunfo. Termina o capítulo. Vamos para referências que falaram lá, eu coloquei até bastante trecho, que é do livro, que eu não sei se a gente vai estudar, porque esse livro ele é só de conceitos, depois a gente faz uma votação aqui, que esse livro não é de história, então ele chama Temas da Vida e da Morte.
sobre temas, né? Do Manuel Filomeno de Miranda. Então, no capítulo que fala morte e desencarnação, vai falar, porque tem essa diferença, né? A gente fala, morreu. Aí, mas morrer não é desencarnar. A gente sabe disso, mas na hora de explicar, a gente fica meio, né? Não consegue detalhar bem. Então, esse capítulo Miranda vai explicar. A desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que, por sua vez, se desimanta dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. A desencarnação real ocorre depois do processo da morte orgânica, diferindo em tempo e circunstância de indivíduo para indivíduo. Ou seja, cada um vai conseguir isso num certo tempo. Tem gente que consegue na hora, tem gente que demora semanas, meses, tem gente que fica anos. Então, sim, tempo, circunstância, de acordo com cada indivíduo. E a vida que você teve, né? Para morrer bem, a gente tem que viver bem aqui para conseguir ter uma boa desencarnação. Ela pode ser rápida, logo após sua morte, ou se alonga em estado de perturbação, conforme as disposições psíquicas e emocionais do ser espiritual. Tendo-se em vista que o homem procede do mundo espiritual, a morte é o veículo que o reconduz à origem, onde cada qual ressurge com as características definidoras de suas conquistas. Você volta do jeito que você era. Ninguém vira santo, a gente sabe, e vai continuar com os mesmos pensamentos. Da mesma forma que a reencarnação exige cuidados e planejamentos especiais, a morte e a liberação imediata, no caso desse desenlace, desse desligamento, né, desencarnação, são conduzidas através de programas mais bem estudados. Tem lá, você vê que a dona Adelaide foi lá, conversou com o Natés, já tinha vigilantes ali do lado da Câmara. Tem uma programação também, de acordo com o merecimento daquele espírito. De acordo com os valores individuais e o efeito que causam suas vidas em outras vidas, a morte pode ser antecipada ou postergada, considerando os benefícios que decorrem da interrupção da vilegiatura carnal. Então, é a mesma coisa aqui, como a gente já comentou sobre a história do braço lá e do dedo, é a mesma coisa com a morte. Se a pessoa estiver fazendo um ótimo trabalho, e a gente aí tem o exemplo do Divaldo, que ele conta sempre, várias vezes, né? E tem outros exemplos, a pessoa vai recebendo acréscimo de misericórdia, vai recebendo. Então, passa, tá bom, mais 5 anos, mais 10 anos, mas também pode ser antecipada, de acordo com. E aí não é a pessoa que está fazendo querendo se suicidando, não. Aqui é uma morte antecipada pelo que você está fazendo e o plano espiritual vai avaliar. E isso tem vários casos também. Inclusive, nós vamos estudar um livro, que eu não sei, tem uns 2, 3 livros, que vai mostrar isso que vai acontecer. Com um médium, que era um médium que trabalhava com cura, começa a fazer tanta besteira que eles falam e chegam a um acordo que ele tinha que sair da encarnação, porque estava acabando de destruir toda a vida dele, e ele era uma pessoa que tinha uma missão muito bonita. Então, assim, pode ser antecipada ou postergada, de acordo com o que você está, o benefício que vai decorrer da sua morte, né? Ela pode ser precipitada quanto retardada, graças aí também ao desgaste ou prolongamento das forças vitais mantenedoras do corpo, como resultado do uso. Então, aí a hora que a pessoa faz o seu suicídio indireto, porque começa a beber demais, beber de qualquer maneira, bebida alcoólica, e usar droga e comer de maneira incorreta, tudo que faz mal para a saúde, aí a pessoa fazendo isso, ela vai ter o quê? Vai precipitar, tá? Ou como pode retardar, porque você também pode estar se cuidando, ou sentido, cuidando do corpo, da mente, do espírito, e a gente já viu que também isso ajuda. No suicídio direto, violento, a morte não liberta. Produz, ao contrário, prolongamento das aflições, aumentadas pelas dores morais e pelos fenômenos decorrentes da imantação do espírito ao corpo, pelas fixações mentais geradoras de sensações novas e rudes, que enlouquecem, quase sempre, todo aquele que planejou fugir, sendo surpreendido pela vida mais adiante. Então, esse fenômeno decorrente da imantação é porque o fluido vital está ali. A pessoa tinha que ter mais tantos anos para viver ainda. E ele está com aquilo tudo dentro do corpo. Então, assim, fica completamente agarrado. Né? O espírito fica agarrado, tanto que muitos contam que vem os vermes comendo o corpo e fica ali agarrado no cemitério. Tem vários casos, né, que a gente conhece. Fora o livro Memória do Suicida, que traz um monte de história para a gente. E aí, o que é que acontece? Ela não liberta. Ela não vai ter como desencarnar, desligar o corpo facilmente. Em proporções menores, não porém menos dolorosas, dá essa mesma agonia no suicídio indireto.
no desgaste exagerado que decorre do abuso das funções do corpo. Foi o que ele já falou lá em cima, né? O sofrimento resignado tem papel relevante no momento da desencarnação, porque faculta a superação dos condicionamentos, transformando sensações grosseiras em emoções menos densas que as cargas das paixões primitivas. E aí, no caso também, a pessoa que vai tendo sofrimento resignado, vai aceitando, né, as leis divinas, ela já começa se desligando, né? Vai se desligando dessa história, né? De se pegar a própria pegar a matéria, fala, traz sensações, você transforma a sensação grosseira em emoção menos densa, né? Por causa dessas paixões primitivas. E uma delas é o apego, né? Em outros casos, a desencarnação se inicia mesmo durante a vida física. Muitos casos de idosos que acontece isso. Através do quê? Também, além dos idosos, né? As atitudes idealistas, missionárias, em que a abnegação, a renúncia, o sacrifício e o amor, em dimensões mais amplas, sutilizam o peso específico da organização material, transformando as correntes de energia que transitam do ser espiritual para o corpo e vice-versa, agindo nos implementos orgânicos de forma menos densa. Então, a pessoa que está ligada a essas missões de sacrifício de amor, ela já vai se utilizando o peso específico do espírito. Então, vai começando a ficar mais sutil, daí ela fica mais solta, né? Aí ela não vai ter tanta, de qualquer maneira, aquela história, tanto apego, mas de qualquer maneira ela já está vivendo, porque vive também muito no plano espiritual, né? A gente vai trabalhar lá, aí fica se acostumando de estar sempre o trabalho útil, tudo isso está ajudando, né? Que a pessoa já não, a desencarnação não vai ser tão demorada. A morte deve merecer estudos e reflexões por parte de todos os homens, mergulhados que estão nas correntes da vida. Então, todo mundo devia pensar nisso, porque a pessoa não quer pensar, né? Nunca querem pensar na morte. Não é um caso mórbido de você ficar ali pensando, eu vou morrer. Não, eu tenho que fazer bastante aqui para poder ter uma boa vida, para ter uma boa morte. A boa vida no sentido de fazer o bem, né? Assim, considerando em muitos casos, para morrer e logo desencarnar e libertar-se, é necessário ter merecimento. Como cada homem tem a vida de que precisa na terra para crescer, ser feliz, cada qual tem a morte a que faz jus em razão dos atos praticados. E aí, aquilo que eu já falei antes, né, depois do capítulo anterior, que o merecimento aqui não é, ele mereceu porque Deus quis dar para ele. Não, merecimento é uma conquista que resulta de responsabilidade e comprometimento. Então, se a pessoa está ali, né, trabalhando e tendo bastante comprometimento com o bem, responsabilidade, ela vai ter uma conquista receber esse merecimento. É um acréscimo, uma misericórdia. Terminamos esses 2 capítulos de hoje. E agora vamos para o nosso comentário. Tem bastante tempo, achei que não ia dar tempo. Nossos comentários. E em relação podemos falar pelos dois, porque aqui já está meio que fechado, né? A história aqui, né? A história da família, de tudo que eles fizeram aqui. Agora, depois vamos ver as próximas programações que vão aparecer no último capítulo. Mas, de qualquer maneira, aqui já está tudo mais ou menos tratado, né? E a vida está seguindo, continuando aí seu planejamento. Vamos lá. Peraí. Sei, ô Pedro, fala aí. Quem vai falar? Sou eu, sim. Dado. Só comentar sobre essa última questão da Lisandra e sobre esse chamado para que trabalhemos antes da nossa hora. Porque uma das coisas que ela fala é que ela se arrepende de não ter tido mais tempo para fazer mais. Ela tem aqueles meses ali que é quando ela desperta verdadeiramente e começa a trabalhar, e isso me levou a lembrar sobre a questão dos trabalhadores da última hora. Também nos leva a nós, que estamos sendo trabalhadores da última hora, por assim dizer agora, e que a gente tem que agarrar essa oportunidade tão cedo quanto possível. E se der para trabalhar um dia, que a gente dê o nosso melhor por 24 horas mesmo, e é sempre seguir. E essa coisa me chamou a atenção a isso. Aproveitemos o nosso tempo. É isso aí, você vê que ela se arrependeu. Na verdade, coitada, ela era doente também. Mas ela também, na época da doença, ela não estava ideia. Lembra que ela não queria ajudar, ficava ali. Então, ela fala que ela lamenta muito não ter
conseguido utilizar convenientemente o tempo, né? Mas aí, ainda bem que ela conseguiu mudar tudo e, no final, inclusive, né, se voltou a ajudar o próximo, ela mesmo aceitou, já no espírito dela já estava tudo organizado, que ela iria aceitar essa situação de nova doença e indo para o local, para poder, inclusive, ela foi com a ideia de ajudar o próximo, não foi para lá, porque, eu sou uma infeliz mesmo, tem que ficar longe. Não, ela falou, não, eu vou para lá, porque eu agora tenho um pouquinho de conhecimento de enfermagem, e eu agora, sendo espírita, eu posso ajudar os outros a tirar a pessoa da tristeza. E ela foi com toda a boa vontade. Então, além do tempo que ela já estava ajudando com a Lisa, né, ali onde ela morava com a Lisa, né? Ela já tinha mudado bem o modo de ser, porque aí ela foi ficando melhor, começou a se animar mais, mas isso também tem muito, né, da Lisa ter ajudado ela a encontrar essa amiga de outra existência, ela encontrou essa amiga que deu assim todo o apoio, e aí depois ela vai e começa a se doar. Aí ela se doa, e aí é a hora que ela consegue fechar. Mas tudo isso, porque ela já tinha aceitado naquelas conversas com o Natesse, quando ela estava em espírito, ela já tinha aceitado e falou que não, eu vou realmente. Ela tinha tomado a decisão. Que é o que você falou, a pessoa tem que tomar a decisão, né? Sandra, pode falar. É bem interessante, né, o quanto é importante a gente tomar essa decisão e mudar de atitude, né? A Teresa, a Graça comenta muito que nós estamos numa encarnação de refresco, né? Então, analisando esses outros casos de pessoas que não estão no refresco, não, mas que, ao contrário, estão nessa luta de aperfeiçoamento e vivenciando o que a gente deveria também, a gente que está numa encarnação de refresco, né? O que seria o nosso papel se não fosse essa oportunidade de aprender pelo amor, o quanto a gente não estaria comprometido, né? E como é que a gente lidaria com essas coisas. Então, é repensar a questão do tempo, né? Nós temos o tempo, quem está nessa encarnação de refresco tem, além da doutrina, a oportunidade do trabalho, que precisa ser aproveitada ao máximo, porque nós não somos muito diferentes da Lisandra, não. Nós não somos muito diferentes do pai dela também. Então, assim, a gente não andou, né, sendo, né, muito bondoso por aí. Então, a nossa oportunidade de estudo, de frequentar uma casa espírita, de estar nesse ambiente, né, abençoado, onde está todo mundo procurando, né, essa evolução, a gente precisa aproveitar com muito carinho, com muita responsabilidade, né, nessa procura do trabalho, da doação, né, da troca de atitudes, de pensamentos, de direção na nossa vida. Então, a gente precisa tentar bastante para isso. Esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Né? E é isso mesmo, que no caso você falou, a pessoa tomar a decisão. Porque às vezes a pessoa fica ali só indo, como a gente vê muita gente que contam muito, muita gente vai só para a reunião, né, na casa espírita, às vezes nem presta muita atenção na palestra, recebe o passe e acha que aquilo ali, com algumas outras doutrinas, que a pessoa vai lá naquela casa religiosa. Não, já vim, uma vez por semana, já fiz minha parte, e acha que aquilo que vem de fora, né, que vai salvar, coisa e tal. Então, a gente tem que lembrar sempre que nada vai nos salvar, ninguém salva a gente, nós é que estamos aqui para nos modificar, para salvar, entre aspas, porque isso não é uma salvação, isso é uma volta, né? Uma mudança que a gente tem que fazer interior, a volta de achar a nossa essência divina, que nós temos. Todo mundo tem. Qualquer tipo de pessoa que a gente possa imaginar tem a essência divina. Só que a gente está com isso, a nuvem, o solzinho está lá, tempestade e volta acontecendo. Então, o que, que acontece? O que, que a gente tem que fazer? Começar a achar, começar a cavar para a gente achar as nossas partes boas. Mas, no autoconhecimento, a gente vai identificando que a gente precisa mudar. Então, quando eu acho uma outra coisa, eu tenho que ter a vontade, que aqui a gente já explicou várias vezes,
Eu penso, bom, então isso aqui não está legal, eu estou toda hora me desequilibrando aqui, ou eu faço isso que os outros já comentaram comigo, porque às vezes a gente não interpreta aquilo como uma coisa ruim, os outros falam, olha, mas isso aí foi legal que tu fez. Aí você para pensar, você não fez com maldade, mas você faz de vez em quando aquilo. Então aí você vai mudando um pouquinho seu modo de pensar, e aí, mas com a vontade. Então tem que decidir, porque senão você, aquelas brincadeiras que o pessoal fala, vou deixar para a próxima. Vai deixar para a próxima. Você vê como é que você vai vir na próxima. Essa de refresco que a gente está aqui, que ela fala lá, que eu acabei de falar, a gente falou assim, nós estamos Se deixar para a próxima, não vai ser nesse planeta, menina, e nem vai ser do jeito que a gente está, né? Porque a gente vai está ser em aqui outros planetas. com condições, como você falou, nós estamos no refresco porque a gente está com uma condição muito privilegiada, perto de um monte de pessoas que a gente conhece. Nós temos uma condição privilegiada de várias, né? Porque o tumulto na vida das pessoas existe para todo mundo, mas nós temos condições de andar, de sair, de ir lá frequentar casa, estudar. E aí, quem pode, porque vai dizer que não pode, que tem milhares de exemplos de pessoas que fazem, mesmo sendo até cadeirante e tudo, que pode fazer um trabalho útil, que faça, porque isso já modifica, inclusive, a nossa energia. E aí, a hora que você começa, eu até brinco, né? Não sei quem é que brinca, fala, começa por obrigação, porque depois você vai começar a sentir a falta, porque você se sente tão bem fazendo qualquer atividade de bem para o próximo, que aí você recebe aquilo e sai de lá, e aí você começa a querer sempre, e aí vai formando os vínculos, né, com os grupos que a gente, né, nós temos grupos de voluntários, aí a gente já fica querendo encontrar com os amigos da quarta, depois os amigos da quinta. Então, isso tudo vai nos levando a sempre uma boa vibração. Então, você está caminhando sempre para o melhor. Agora, depende de você, da sua vontade, de querer procurar, porque também nada vai ficar caindo. Não, então aqui, tá bom, eu quero, então tomara que apareça. Não, você tem que buscar. Então, você pode estar numa situação privilegiada, morando num sítio abençoado, o dia inteiro olhando paisagem maravilhosa, mas isso, só isso, não vai levar a pessoa a uma elevação. Precisa ir para a cidade grande, encontrar com as pessoas que vão te perturbar, te desequilibrar, ir lá fazer um trabalho qualquer que você seja útil, que daí você consegue ver que a sua vida está tendo algum propósito, porque viver só olhando, né? Como a gente fala, vamos ficar só orando lá no alto do Monte Tibete. Não vai levar a nada, você não vai crescer. Tanto quanto você cresceria lidando e fazendo bem para o próximo. É a hora que a gente tem que tomar a decisão. Bia, quer falar? Oi, Su, eu posso falar? Estou com a mão levantada. Pode Pode? você falar aí. Aham. Não, só para ilustrar, né, ainda essa questão do sofrimento da meritória, eu vi uma palestra do Haroldo, semana passada, eu acho, que ele ilustra, né, super bem sobre a misericórdia, a lei de justiça, misericórdia e caridade de Deus, né? E ele faz uma metáfora super legal que eu achei bem interessante, né? Que a lei de Deus, ela não tá, é que nem fazer um bolo, né? Tem, né, justiça, o ovo, farinha, caridade e misericórdia, manteiga, né? Mas na hora que bate tudo e vira o bolo, você não consegue tirar cada uma, né? É uma coisa integral, né? Então, e também esbarra na parábola dos talentos, né? Porque Deus dá para cada né, um dom, né? Uma virtude, né? Então, a justiça de Deus também ela não é implacável, né? Ela se adapta a cada espírito que vive, né? Não é que nem a humana não. Você matou, você vai ter aquela pena, né? A de Deus não. Então, achei bem interessante essa metáfora do bolo, né? Você não consegue como é que se diz? Fragmentar, né? A justiça divina, o amor divino, a misericórdia, que está tudo unido numa coisa só, né? E Deus avalia de acordo com o Espírito, dando a misericórdia, né? A caridade, enfim, e ao mesmo tempo aplicando a lei, né? Sem ser passivo, né? Você errou, você tem que pagar de acordo com o que Deus sabe que é melhor para você, né? Então, só queria deixar essa ilustração que eu achei bem interessante para compartilhar aqui com o grupo. Eu também assisti essa palestra. Então, o que você está falando também é o que até a Sandra Ferreira falou que ela, ainda bem que a gente fica até mais conformado, né, os outros termos, dizendo que ficou feliz de ver essa diferença, não é ação e reação. Mas a lei é uma. Só que a lei existe
Isso existe, que a gente você já comentou que essa história da atração, da repulsão, da contração, da expansão. O universo funciona assim, igual você pegar a lei da gravidade aqui no planeta Terra. Você pega, solta a garrafa, ela vai cair no chão. Ponto. A lei é essa. Só que o que a gente vai modificar dentro, que aqui está aparecendo vários exemplos que mostrou no capítulo, dentro da lei, que você modifica o seu destino. É a hora que você vai se conectando com as boas vibrações. Então, se você está cheio, já nasci cheio com aquele peso, né, de débitos para poder, no caso, reparar. Porque a gente não vai pagar no sentido de, você fez, agora vai ter que pagar. Eu sei que não foi assim no sentido que você falou. Você vai reparar aquilo que você desequilibrou. Então, todo mundo que pega e atua no universo e desequilibra o universo de uma maneira que você vai fora da lei de Deus, você que vai ter que reequilibrar. Então você vai ter que fazer alguma coisa, e aí existem milhares de maneiras de você fazer essa coisa para você voltar àquele equilíbrio, porque você que tirou o negócio do lugar, agora você trata de acertar. Como você vai acertar? Aí vai ser a maneira que você também vai agir. Então, se você é a pessoa que dá os seus conselhos do seu guia, né, do seu mentor, e aí te dão um conselho, você vai fazendo toda aquela parte, né, seguindo a parte boa. Você tem tudo para continuar ali seguindo de forma com várias pessoas. Aí a pessoa antecipa um caso que ia ser tão ruim, já não é tanto. Tudo que a gente falou aqui ao longo do estudo hoje. Também, sempre em função do que eu estou fazendo, que eu vou vibrando, que eu estou pensando, né? Qual é o meu objetivo, e aí que eu estou investindo para aquilo. E também já falou, tem que fazer, e tem que pensar e agir. E nisso tudo você consegue fazer. Você mistura tudo, como é que vai separar? Não, a separação voltou ao equilíbrio, equilibrou de novo. Então, da maneira que você equilibrou, não sei qual é, mas que a gente vai ter condição de acertar, porque tudo que você tira do lugar, desarruma, você vai ter que dar um jeito de arrumar depois. Aí é a hora da reparação. Então, a gente, para reparar, tem aquela história. Você primeiro se arrepende, né? Quer dizer, muda o seu pensamento, e a expiação é aquela expiação moral, que você fala, me arrependi agora. Que aí você cai na real quando está no plano espiritual, né? Falei, e agora que eu fiz isso, como é que eu faço? E aí, bom, vamos reparar. E aí vem aqueles milhares de tipos de planejamento que você estiver consciente, você participa ali ativamente. Se você não estiver, tem reencarnação compulsória, tem reencarnação que eles te convencem, falaram, o negócio é o seguinte, tem esse jeito aqui, igual a gente já viu nos outros livros, né, que apareceu, não vou ter ele como filho, mas então é o seguinte, se você não tiver como filho, também não vai ter ele como marido. Então, eles vão mostrando uma maneira que a pessoa que estiver bem, vamos dizer, equilibrada emocionalmente, o espírito que estiver razoavelmente bem, ele vai acabar aceitando. Agora, daqueles que são revoltados, que estão lá, que tem reencarnação, que vai ter que reencarnação, vai ter que ter compulsória, porque já está há muitos anos e está ali, já está. Inclusive, a gente sabe de caso que vai virando até uma ovoide, e aí eles conseguem levar. O caso do próprio livro que a gente comentou, não está aqui, não sempre olho para lá, porque aqui é o Ícaro Rede Vivo, que é a história do Santos Dumont também, que estava. Então, ele já estava num processo que ele ia virar um ovoide de tanto que ele estava com aquela culpa muito forte. E aí conseguiram fazer um planejamento. Não foi ele, participou lá dentro. Ele não tinha capacidade, não tinha como nem pensar. Eles fizeram, e aí era o benfeitor com ele, uma programação que ele tinha que passar na carne. Foi numa gestação rápida, onde tem um aborto, que essas gestações rápidas servem uma grande, imensa maioria para fazer isso, para refazer o perispírito daquele espírito, né, que está precisando. Ele passou naquela encarnação, aí dá aquela choque nele, choque que ele chama de choque anímico, né, da própria vida física, e aí aí que ele começa a poder reencarnar em outras etapas para poder evoluir. Porque o suicídio, mais toda aquela. Além que ele estava com a culpa, ele teve o suicídio. Então, isso tudo são milhões de casos, não tem regra. A regra é só uma, tem uma lei. A lei é você tirou do lugar, você desequilibrou, você vai ter que equilibrar. E aí você vai servir para poder ajudar, dependendo você tendo vontade de ajudar, se você não entrar numa de infelicidade, aquela culpa, como começou esse livro, que também a menina não reagia, porque ela tinha isso muito profundo, e o pai todo revoltado. Eram dois casos, um de um jeito, um revoltado com raiva ficou anos, né? Se a gente lembrar, ficou anos para ele poder ficar
tomar consciência que a gente tem que fazer uma coisa. E se os dois tomassem essa consciência antes, como é que não teria sido a história? A gente não sabe. Teria modificado alguma coisa. Ela também ali resistindo, querendo ajudar. Então, eles demoraram anos para conseguir, ainda conseguiram, né? Todos os dois, conseguiram uma mudança nessa Por isso existência. que a gente tem que agradecer, né? Oi? É por isso que a gente tem que agradecer a oportunidade de ter esse conhecimento. Porque Exatamente. imagina quem não tem. A gente ter esse conhecimento já é muito difícil. Imagina para quem não tem esse conhecimento, né? Que desconhece totalmente isso, não dá, e não daria nenhuma menor importância para né? Para nada disso. Daí ia ficar praguejando ainda, né? E esse conhecimento é que a gente tu imagina. Eu não mereço, Pois eu é, não mereço. como o materialista sofre. Quem é você, né? Porque os materialistas, eles sofrem muito, gente. O que para eles. Hoje a Graça estava falando isso. Então, A Graça estava falando isso, que as pessoas falam, poxa, eu não mereço. Mas o pior é que você vê muito espírita, você escuta muito espírita ainda falando isso, eu não mereço. Quem é você para julgar com o seu merecimento? Né? acabei Quem é de você falar, para claro. saber se você merece ou não? Falei a mesma coisa, eu fico boba de ver isso, que a pessoa fala, mas aí fulano não merece. Quem é você para fazer que saber se fulano merece? Tá com a ficha da pessoa na mão. A gente não sabe se a gente merece, que tirar o fulano, entendeu? A gente não pode falar Os outros. nós não temos capacidade de julgar, por isso Jesus falou: não julgueis, não julga, porque você, além de não ter noção do que é, você não tem capacidade de avaliar. Né? Fala, Sandra Pereira. Uhum. Sandra Pereira, quer falar? Desculpa aí. Essa questão do eu não mereço é muito interessante, porque assim, ela coloca em xeque o fato da gente saber que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele é justo e bom. Se ele é justo e bom, ele só me dá o que eu mereço. Então, assim, isso não deveria nem ser sombra de dúvida, né? Então, assim, eu estou aqui, eu mereço sim, eu preciso sim, e eu tenho que superar essas dificuldades que estão aqui. Esse é o meu cunhão, né? Então, assim, essa dúvida não deveria realmente fazer parte de uma pessoa, né, que frequenta o espiritismo, que está estudando, tudo é só a gente, né, se... Vou pedir força para conseguir superar tudo que você Sim, está passando. sim, mas É o assim, reconhecer que narcisismo. assim, a gente está na situação que a gente precisa. Se É Deus é verdade. justo, não tem nada mais que Ele está nos fazendo passar por, né, por capricho, por, né, nada disso. Então, a gente precisa Sandra, é o agariar narcisismo, forças né? para seguir adiante. Fala, Sandra Ferreira. Estou falando para a Sandra, ela é psicóloga, né? Então, é o narcisismo. Isso aí é narcisismo. A pessoa que diz que não merece, né? Ou aquela que diz que nunca errou, né? Porque tem gente que fala isso. Eu já escutei isso. Já escutei. Você acredita que eu já escutei? De um Né? espírita? Sabendo que a pessoa tinha errado pra caramba. Você já escutou isso de um espírita que falar que nunca errou? Aí é difícil também, né? Porque a pessoa que é espírita sabe que já errou muito. E isso é o famoso narcisismo, né? Eu acho que as pessoas não percebem que alguns, no caso, alguns casos, né? São tantos, são muitos não, mas tem que quando fala isso, não está percebendo que a gente sabe essa vida, tu pode ser um santo. Desde novinha fez tudo certinho, nunca fez nada errado. Eu concordo. Mas como é que pode falar que eu nunca errei? Você sabe que está reencarnada de outras existências milenares e que a gente nunca foi coisa boa. Senão a gente já estava no Não, planeta existe, nunca mais errou, evoluído. nem não Oi? existe isso, nunca errou nessa vida. Não Claro. existe Não, isso. mesmo assim, tem Não pessoas que existe. são boazinhas. Eu acho que por isso que a espiritualidade, ser espírita, é tão importante, porque você se conforma em saber que até o que você está passando pode não ser por essa, pode ser porque você trouxe de outras. E essa que é a única religião, né, que te consola falando isso, né? Eu acho que eu curti muito ser espírita, porque foi a religião que me completou e me explicou tudo que eu gostaria de saber, né? E que foi encaixando, né? Tudo não, mas que foi encaixando. Porque tem coisas que não tem explicação, né? Que você fala assim, gente, mas por que isso? Porque alguma coisa você fez, né? Você viveu outras vidas, né? E você está passando por isso por causa de outras vidas, não é não?
Daí é chamado Consolador, porque consola a gente É dando verdade. as Aham. explicações. E lá no Evangelho vem a causa das aflições, a natureza das aflições. Se não é de agora, tem causas anteriores. Então, assim, a gente. Mas lá Kardec fala que a maioria é de agora, que a senhora está falando aí. A maioria foi nessa existência aqui, tá? Ah, mas eu não fiz nada, não. Tem muita coisa que você fez que você está agora aqui pegando Fez, os seus fez. efeitos, né? As suas consequências. Mas tem coisas Não sérias que tem como acontecem. viver aqui sem errar, Claro que não. Senão a gente né? Não tem como não poderia errar, ter diplomas né? Porque a pessoa nem tem consciência. exatamente. Não sabe nem que É aquilo uma questão ali de consciência não tem também, a lei. né? Ah, não, mas isso aí, para a cabeça dela é uma É, coisa, a né? gente erra, Mas é isso, gente. vai descobrir Próxima mais semana, tarde que aquilo, né? ó, na próxima semana, o último capítulo, deixa eu ver o nome dele. É, estamos fechando aqui hoje. Nós vamos fechar o livro e em julho a gente já vai começar o novo. O próximo capítulo é Novos Rumos, que aí a gente vai ver como é que ficou a programação dessa galera toda para o futuro, porque agora já está tudo aqui mais ou menos engatilhado, mas temos essa turma que saiu aí ainda tentando se acertar, né? Que alguns ficaram sem acertar as suas contas. Então, a gente termina, vamos fazer só um capítulo, vai terminar semana que vem, e começo de julho, aí eu terminando semana que vem, eu mando o PDF do próximo livro, Nas Fronteiras da Loucura. E aí, qualquer dúvida vocês tiverem, tá? Vou mandar lá para o grupo lá o link do programa de hoje, que eu falei, da Rádio Rio de Janeiro, também é muito bom, para quem vocês sabem que quer escutar esses assuntos, esse assunto que foi muito bem explicado, trouxeram vários exemplos de vários livros, e aí a gente, qualquer dúvida, vocês falam por lá, tá bom? Vamos terminar. Carla, tá por aí, Carla? Vamos fazer a nossa oração final? Tô, tô sim. Eu só vou fechar o comentário, né? A gente está aqui espiando o passado e o presente, porque a gente também deu umas tropeçadas aí, hein? A gente ainda anda dando umas tropeçadas. Então, além da conta que a gente tem lá do débito, lá das vidas passadas, a gente ainda tem o dessa vida, né? Então, é Grande, muita a coisa que a gente tem que contabilidade tá fazer. grande, hein? Estou com a conta grande aí. É. Então vamos lá, gente. Vamos agradecer a Deus por esses momentos de estudo, dessa troca que a gente faz aqui em grupo, que é tão rica para a gente, que nos ajuda tanto na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que nós possamos permanecer firmes nesse propósito de estudo, de lutar contra aquele homem velho, né, que ainda insiste em aparecer, né, mesmo a gente querendo essa mudança, mas essa luta que a gente consiga, meu Deus, firme, fica firme nessa luta, porque esse é o caminho, né, a nossa mudança interior, a caridade, o amor ao próximo, com um modelo que é Jesus. Obrigada, Jesus, que a gente possa estar aqui na próxima semana para mais uma noite de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças Graças a Até a Deus. semana que Deus. vem. Beijo para todos. Tchau, tchau, Até sexta que pessoal. vem. Tchau, boa Tchau. noite a Obrigada. todos. Valeu. Tchau.